Bom, muito obrigado, então, obrigado pelo convite, eu sinto muito honrado de estar nesse grupo tão seleto de pessoas que vão tratar de um assunto que me é muito caro, que é a insuficiência cardíaca, algo que eu trabalho e vivencio há mais de 20 anos, quase que exclusivamente. Então, meu nome é Luiz Beck da Silva, sou professor de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sou também vice-presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia e diretor do Departamento Científico do DEIC da SBC. Aproveitando essa oportunidade de estar aqui com pessoas de diferentes setores, o que me ocorre pensar e dizer sobre o que podemos fazer com a insuficiência cardíaca é algo que eu penso como algo talvez utópico, mas talvez não. Nós temos que levar em conta que a gente está de frente a uma doença de proporções epidêmicas e com a incidência ainda crescente. Quando as pessoas fazem uma previsão de incidência de insuficiência cardíaca, em geral, quando vai se olhar o que realmente está ocorrendo com a previsão, a incidência real ela ainda é maior do que a prevista. Portanto, é algo extremamente relevante para qualquer país e, em contrapartida, nós temos uma evolução do tratamento dessa doença nos últimos 30 anos que é astronômica, digamos assim. Se nós tem um trabalho publicado neste ano que vê a proporção de vidas salvas de pacientes com insuficiência cardíaca na medida que os tratamentos vão sendo adicionados. E comparando com a década de 80, há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, o tratamento reduziu a mortalidade e as hospitalizações em mais de 60%. Portanto, eu tenho condições, através de medicações por via oral, de reduzir o impacto dessa doença em mais de 60%. Isso administrando medicamentos à população. Então, eu tenho a impressão que sociedade civil, políticos, indústria, Ministério da Saúde devem e precisam reunir-se e juntar forças para administrar esses remédios para todas as pessoas com diagnóstico de insuficiência cardíaca, pelo menos os remédios básicos. A gente sabe pelo Breath que inibidor da ECA, 42% das pessoas tomam, deveria ser 100, beta-bloqueador 57%, deveria ser 100. Então, nós temos, e as drogas novas nem discutimos, porque também deveriam ser 100, e a gente tem, provavelmente, nem temos ainda as estatísticas, mas certamente ainda deve ser menos de 10% da utilização. Então, quando se faz as chamadas públicas, as autorizações da Conitec para novas drogas, se vê impacto orçamentário, se faz limitações de uso pela idade, o que é super discutível, porque a pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela sofre em qualquer idade, não importa se ela tem mais de 75, se ela tem menos de 75, se ela tem menos de 18, ela sofre muito de insuficiência cardíaca e tem um risco de vida independente da idade, independente de ter diabetes ou não, independente do seu BNP. Então, na verdade, quando se vê impacto orçamentário, nós devemos levar em consideração a hospitalização desses pacientes, que são reduzidas. Não só as quantas milhares de drogas eu vou distribuir, quanto isso custa, mas quanto é que custaria para o governo, para a sociedade civil e para o Ministério da Saúde pagar por todas as hospitalizações e as assistências mecânicas, e os transplantes, e os desfibriladores, e os ressincronizadores. Existem internações de pacientes com insuficiência cardíaca que custam mais de R$500 mil de um paciente. Então, quando nós observamos que nós temos um grupo de medicações que reduzem o impacto da doença em mais de 60%, e eu estou falando mortalidade e hospitalizações, eu realmente acho que nós teríamos que ter um joint venture público e privado, uma parceria pública e privada, e prover medicamentos essenciais para todos os pacientes com diagnóstico. E eu acho que todos sairiam ganhando. E isso é mais econômico do que dá para
um terço, um quarto, um quinto, um oitavo dos pacientes e depois ter que tolerar as hospitalizações desses pacientes no hospital. Nós temos um exemplo de uma das medicações que o governo prevê, mas só para pacientes abaixo de 75 anos. Veja bem. Então, se o paciente tem 76 anos, ele não tem direito a essa medicação. Eu não vejo quem é que ganha com isso. Quem é que ganha em bloquear que um paciente mais idoso não receba a medicação a qual ele tem indicação? Acho algo, inclusive, como é que eu vou dizer, perverso, esse tipo de definição por idade, enquanto que justamente a insuficiência cardíaca é uma doença de idosos, ela aumenta na medida que a idade aumenta. Então, acho que temos muitas coisas para discutir, mas realmente a gente tem à disposição um tratamento extremamente eficaz e, digo mais, extremamente barato. O governo é um exemplo de distribuição de drogas para HIV, o que eu não discuto a pertinência, mas que custa mais de R$5.000 por mês o tratamento em média de um paciente com HIV. O tratamento em média de um paciente com insuficiência cardíaca não passa de R$1.000 por mês, que é muito, mas é pouco considerado o custo da doença. Então, se tivesse um pouquinho mais de equanimidade entre as doenças, então, na verdade, a insuficiência cardíaca, que tem muito mais gente, se economizaria muito mais dinheiro distribuindo todos os medicamentos comprovados para todos os pacientes com diagnóstico. Acho que era essa a minha mensagem.